Nesse momento, eu quero convidar a todos os jovens, né, e pessoas de todas as idades, né, para esta palestra. E eu desejo prosperidade, muitas vitórias e a bênção de Deus sobre a vida de todas as famílias, né, de todos em todas as partes, aqueles que sofreram dificuldades, provações, coisas difíceis na vida. Deus é poderoso para abençoar, né? Eu quero dizer que nós temos que sempre conservar nossa imunidade, né? Ter sempre a imunidade alta, alimentar-se bem com frutas e hortaliças, né? Evitar de comer excessos de massas, né? Excessos de açúcar e comer mais coisas do fruto da terra, né? E manter a nossa a imunidade sempre alta, sempre alimentando bem, né? E quando precisar, sempre tomar os chás, não em excesso, né? Mas tudo em doses, tudo no limite certo, nada de excesso, né? Muitos cometem excesso, né? Muitos pensam que ponhar carquejo dentro da aguardente, né? E tomar vai resolver o problema, mas não pode tomar em excesso. Toma aguardente, né? Bebidas alcoólicas com carquejo, mas as pessoas tomam em excesso, não tomam em doses certas e fazem até mal para as pessoas. Tomar um remédio não é tomar de copada, tomar de litro. Uma garrafada, por exemplo, feito com plantas e ervas medicinais, não pode tomar em excesso. Hoje faz uma garrafada de plantas, não pode tomar em excesso. Um chá não pode tomar em excesso. Mas eu quero dizer que este vídeo, estas palestras que a gente faz, a gente não é contra a OMS, né? Nós não somos contra a Organização Mundial de Saúde, não somos contra. E aqui a gente não está receitando remédios, né? Remédios químicos. A gente não tá, a gente tá falando mais sobre as coisas naturais, sobre chás, alimentação, nutrição, né? A gente não está contra a OMS, Organização, né, Mundial de Saúde, né? Nós não somos contra o hospital, não somos contra médico, não somos contra qualquer organização, ou seja, o SUS, né? Nós não somos contra o SUS. Nós não somos contra fazer um diagnóstico, né? Que é muito importante. Nós não somos contra. Não somos contra. Então, a gente está explicando as coisas, mas nós não estamos receitando, indo contra as normas, né, da saúde. Nós não somos contra as normas da saúde e não estamos batendo de frente contra médicos, contra fisioterapeuta,
contra enfermeiras, contra fitoterapeuta, né? Naturopatas, né? Nós somos a favor da saúde desde que as pessoas evitem se intoxicar com remédios, né? Porque tem muita gente que se intoxica com remédios químicos de farmácia. Não somos contra o remédio. Não somos contra tratamentos feitos com remédios de farmácia. Porém, precisa sim ter cautela, ter cuidado na hora de tomar qualquer medicamento. Não pode ficar automedicando, né? Se intoxicando com remédio, porque a gente fala, né? Eu sempre falei que até o antibiótico as pessoas não podem tomar sempre. Existem chás, por exemplo, naturais, que a gente não pode tomar sempre. Só tomar alguns dias depois parar, né? Tudo tem que ter um limite. Eu já falei e continuo falando que tem pessoas que cometem excessos, né? Eu já falei em vídeos, né? Tem pessoas que pensam que virar uma garrafa de medicamento ou de suplemento vai resolver o problema. Tem pessoas que ele pega, por exemplo, o amendoim, ele quer comer um punhado, muito mais do que um punhado. Ele quer comer bastante amendoim e ele acha que é bom, mas não é assim. Para nutrir o nosso corpo, é preciso ter limites. Temos que comer um punhado de amendoim todos os dias, não querer, por exemplo, comer muito amendoim, né? Comer um pacote de amendoim, isso não vai resolver, é que nem a castanha, é que nem as frutas. Muitas pessoas pensam que, ou então faz isso daí, né? Chupa bastante laranja, né? E até em excesso, mas não é assim. Para manter a nossa imunidade, tem que ser limitado. Uma, duas, três laranjas ao dia, né? A alimentação tem que ser equilibrado, né? Tem pessoas que ele quer emagrecer, mas ele tem que limitar a sua alimentação, né? E tem vários fatores, né? Se as pessoas comer demais, comer em excesso, aí vai prejudicar a saúde, né? Então temos que ver isso, né? Eu quero também falar um pouco, inclusive baseado no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, né? É Gênesis capítulo 2. Gênesis quer dizer a criação do universo, né? E tem muita gente que não acredita que o universo foi criado pelo Criador. Tem muita gente que não acredita que o Criador existe, mas tudo que a gente olha mostra o Criador, não precisa ter comprovação. Por exemplo, a gente olha para o sol, que a gente não pode ficar olhando direto para o sol, senão prejudica a vista. Se a gente ficar parado olhando para o sol, prejudica a vista, queima a vista, né? Queima os olhos das pessoas, não pode. Mas se a gente dá uma olhada rápido assim e
a gente vai ver que tem alguém que criou aquele planeta ali. Tem alguém que criou aquela estrela chamada Sol. Alguém criou, como é que a gente vai falar que não existe o Criador, né? Como que a gente vai duvidar e vai ficar lutando contra uma pessoa, um ser que não existe? Se a gente está lutando, querendo propagar que o Criador não existe, querendo fomentar isso entre a população, partidos políticos, igreja, é porque existe. Ninguém vai lutar contra alguma coisa que não existe. Coisa que não existe, a gente não vai ficar lutando, porque a gente sabe que não existe. Mas se está lutando contra o Criador, que dizendo que ele não existe, é porque ele existe. Você olha as estrelas do céu e dizer que ninguém criou aquilo lá, que aquilo foi obra do acaso, que aquilo lá foi um passe de mágica ou que veio aparecer sozinho, de maneira nenhuma, né? Então, por isso que eu também falo um pouco sobre a Bíblia, né? Aqui a gente não está falando de religião, a gente não está falando assim de nome de igreja, placa de igreja, não. A gente aqui não está incentivando ninguém, enganando ninguém, não. Aqui a gente está explicando algumas coisas sobre a Bíblia para poder falar sobre as plantas e ervas medicinais. Porque a farmácia verde foi Deus que criou. Então vamos ver aqui. Eu quero que as pessoas nesta palestra prestem atenção em Gênesis capítulo 2, versículo 1, e eu vou seguir até certos versículos, depois a gente para, né? Diz assim: assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados. É o verso 1, né? Verso 2: e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de todas as suas obras que tinha feito. Verso 3: e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Verso 4: essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Verso 5: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Verso 6: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Verso 7: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Verso 8: e plantou o Senhor um jardim no Éden do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Verso 9: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para alimentação, e a árvore da vida no meio do jardim,
e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Verso 10. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, se tornava em 4 braços. Verso 11. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá. Onde há outro. Verso 12. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio e a pedra sardônica. Verso 13. Verso 13, né? E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxê. Verso 14. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrate, né? Verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Até o verso 15, né? Então a gente vê que foi o Criador que fez tudo, né? Foi o Criador que ele criou o homem. Mas depois, mais para frente, a gente lendo no livro de Gênesis, diz que Deus fez o homem dormir, né? E tomou uma de suas costelas e fez a Eva, né? E entregou-se a Adão. Então, o casamento é importante, né? Quando os dois se uniram, Adão e Eva, eles se uniram para ter uma família, né? Então, na minha maneira de pensar, quando o homem e a mulher se unem, ele tem que ter o seu descendente. Eu já falei isso daí. Ele tem que ter o seu descendente, tem que ter um filho, tem que ter uma filha e assim por diante. Por quê? Porque ele se uniu. Se Adão e Eva não se unisse, os dois, não ia ter geração na Terra. Não ia ter, né? De maneira nenhuma. Então, através da união de Adão e Eva é que surgiu as gerações, né? Que até hoje chegou até nós. Então, quando uma pessoa se une, quando, por exemplo, num casamento, que a pessoa se casa, ele se torna os dois uma só união para construir uma família. Tem gente que tem a sua opinião, né? Ele acha que ele deve casar e ele se casa, mas ele não quer ter seus descendentes, né? Não quer ter filhos, né? A gente respeita a opinião das pessoas, mas quando as pessoas se casam, ele tem que ter o seu descendente. Essa é também a minha opinião. Porque se Adão tivesse essa opinião de dizer que não ia ter nenhum filho, né? Que se Adão e Eva propôssem no seu coração, não, nós vamos casar, mas nós não vamos ter um filho, nós não queremos descendente. E ele ponhasse isso no seu coração, os dois, não ia ter geração. Ia ficar só os dois ali, né? Só Adão e Eva ia ficar na terra e, por fim, ele ia ficar velho, depois, um dia ele ia morrer, né? E não ia ter geração. Você já pensou se todo mundo pensa que vai casar, mas que propõe no coração que nunca vai ter filho?
então seria, né? Seria negativo, né? Adão pensar assim. Então, essa é a minha opinião. Não estou condenando quem pensa, né? Que tem pessoas que acham que casa e propõe não ter filho. Mas tem que ter a descendência, né? Tem que ter, sim. Então, Deus, o Criador, ele fez todas as coisas, fez as plantas e as ervas medicinais para o nosso bem, né? Então não adianta nós ficar julgando, né? Castigo, por exemplo, essas catástrofes, né, que tem por aí, que acontece, né, até no Brasil, acontece aqueles furacões, né, nos Estados Unidos e outros lugares, acontece ali em outros países, né, no Japão, em outras áreas, né, terremotos, são catástrofes da natureza. Não adianta nós ficar julgando, não. Ah, mas fulano estava com ódio desse. O fulano do sul estava com ódio do estado do norte. O fulano do estado do sul estava contra o estado do norte. Estava desejando mal para o estado do norte. Gente, temos que ajudar, sim. Se as pessoas ajudam, as pessoas necessitadas, pessoas que, através de enchente, perdem os seus bens, perdem famílias, perdem o ente querido. Só que não é ajudar assim para uma pessoa só. Tem muitas pessoas, tem pessoas que acham que tem que ajudar. Ele se propõe a ajudar, por exemplo, as crianças. Ele quer começar sozinho, mas não é sozinho. Hoje, para as pessoas ajudar a criança, ou, por exemplo, entidades de ajudar animais, tem que formar, tem que registrar uma associação, tem que abrir uma associação. As pessoas não podem ficar fazendo assim, não. Tem gente que faz isso daí. Ele quer ajudar todo mundo, mas ele não abre uma associação. Para ajudar as pessoas não quer dizer que as pessoas que têm seus bens vai ficar dando o que ele tem, vai ficar tirando tudo que ele trabalhou na vida para construir uma casa, para ter sua chácara, para ter seu sítio. Ele vai tirar todo o dinheiro que ele tem. Se ele tem um dinheiro guardado, ele vai entregar para todo mundo, ou seja, ajudar pessoa necessitada. Não é assim. Para ajudar pessoas, por exemplo, a catástrofes de chuva, de enchente, de alagamento, né? De muitas coisas que acontecem, né? Desabamentos, né? Então tem que ter uma associação registrada, né? Uma associação legalizada, não é assim sozinho. Por exemplo, igreja pode ajudar. Por quê? Se as igrejas se organizam e se une, cada um diz que vai ajudar, né? Tá mandando ajuda para o sul ou o norte, ou qualquer lugar que tem uma catástrofe, faz uma coisa organizada certinho, aí resolve, mas não adianta a pessoa querer sozinho, querer fazer sozinho. É que nem a assistência, por exemplo, sobre a associação de animais. Se você não tiver uma associação, não adianta, tem que ter uma associação registrada para atender animais. Por exemplo, associação de ajuda ao idoso, tem que ter uma associação. As pessoas não podem fazer as coisas sozinho, porque sozinho ninguém faz as coisas.
Se atender as pessoas necessitados sozinho, não tem como. Então as pessoas têm que ter associações para fazer as coisas. Tem muitos youtubers, por exemplo, que falam de ajudar a criança, ajudar é, é, animais, né? Tirar os animais das ruas. Mas os youtubers têm que entender que ele tem que cuidar da vida dele. Cuidar primeiro da família. Cuidar primeiro da sua saúde, da saúde da sua família, né? Cuidar da alimentação, da provisão da sua família. E nunca fazer sozinho. Não é porque abrir um canal do YouTube, as pessoas vão ficar ajudando as pessoas sem associação. Para que existe associação? Não é lei? A igreja, por exemplo, ela é registrada. É lei. A associação, ela é registrada, é lei. Agora, porque abrir um canal de YouTube já quer fazer o trabalho de associação? Não é assim. Tem que começar do primeiro degrau. Todas as coisas começam do primeiro degrau para poder chegar ao último degrau da escada. Tem que ver isso daí. Então as pessoas não podem achar que vai fazer as coisas sozinho, que sozinho ninguém consegue fazer. Por isso que a gente muitas vezes cita a igreja. Por quê? Porque a igreja é uma associação, ou seja, não é associação, é muito mais do que associação, né? A igreja, ela é uma instituição sem fim lucrativo e que pode convocar, por exemplo, para arrecadar, né, alimentos, águas, né, como tem acontecido, né? Tem muitas igrejas que têm levado, têm arrecadado, tem associação da igreja, associações de igrejas que têm arrecadado e têm mandado, né, caminhões e caminhões de assistência às pessoas que foi vítima de enchente, de alagamento. Por quê? Porque é uma coisa organizada. Não adianta fazer as coisas que não seja organizado, né? Tem que ser as coisas organizado. Não adianta as pessoas achar que uma andorinha só não faz verão. Não faz. Tem que ter a união e nem dividir. Nem dividir. Tem muita gente que quer lançar um contra os outros. Essas ideologias do mal, eles querem levantar um contra os outros. Querem incitar a guerra contra o outro. Querem incitar violência. Querem incentivar o mal. Por isso que eu falo que temos que desarmar das armas do mal, que está dentro do nosso coração. É essas armas. Não é desarmar policiais, não é desarmar exército, nada disso. É desarmar o coração. O mal está dentro do coração das pessoas. O mal está dentro, muitas vezes, até mesmo das autoridades. A gente não é contra autoridades. Temos que orar para Deus abençoar as autoridades, mas muitas vezes o mal está dentro do coração daqueles que administram, daqueles que muitas vezes governam, daquele que muitas vezes é o rei da nação. Então, temos que desarmar desse mal que está dentro do coração, porque as pessoas que têm o coração mau, é fácil. Quer conhecer a pessoa, o que ele é? Dá-lhe o poder a ele. Se dá o poder na mão dele,
a gente vai saber quem é a pessoa. Se a pessoa é boa, ele vai procurar fazer o que é bom para a população, né? Ele vai querer que a população tenha melhoria, tenha saúde, né? Tenha o bem-estar, tenha alimentação na mesa, né? Tem saúde, tem prosperidade, né? Tudo isso, né? Agora, se a pessoa, por exemplo, um governo, uma autoridade, ele é mau, se dá o poder na mão dele, ele vai querer destruir. Tem gente que quer destruir o outro, né? Então, voltando para esse assunto, né? Deus fez tudo, né? E depois do sétimo dia, o Criador, ele descansou, né? E abençoou o sétimo dia, né? E o santificou, né? Para buscar a Deus, porque todos nós temos que ter um dia para descanso e para buscar a Deus, né? Então, Deus criou todas as coisas. Tudo foi criado por Deus. Mas sempre houve catástrofe. Não adianta eu dizer que foi castigo, que foi maldição, que fulano, como eu tenho falado, odiava o outro, nada disso, né? Temos que desarmar das armas do mal. Temos que desarmar da divisão, né? Porque o mal, as ideologias do mal, quer dividir nações, quer dividir pessoas. É claro, né, que a gente tem que pensar em estudar, né? Tem muita gente que eles parece um zumbi, né? Não quer estudar, não quer aprender uma profissão, não quer trabalhar, não quer abrir uma empresa. E ele quer, muitas vezes, ele vive como um zumbi. Não quer nada, né? Só quer favores, mais favores. Tudo bem, é bom a gente ter favores. Eu não sou contra favor. Até eu gosto de favor. Gosto de ter uma ajuda. Todo mundo, ninguém vive sozinho. As pessoas muitas vezes precisam de uma mão amiga, mas muitos acham que não precisa mais trabalhar, que recebendo alguma coisa, recebendo algum auxílio, a gente não precisa mais trabalhar. Então a gente, muitas vezes, a gente tem que ver que a gente não pode ficar só dependente, achar que só o Estado vai fazer, que só o Estado vai ser a nossa proteção, que só é claro que o Estado tem que trabalhar certo, né? Mas a gente tem que lutar, tem que trabalhar. Tem muita gente. Hoje está faltando até mão de obra, está faltando pessoas inteligentes para construir, para abrir as coisas, abrir empresa, para fabricar as coisas, para até formatar computador, para resolver problemas de internet, tudo isso é importante, né? Então, em muitos lugares, a mão de obra está sendo escassa. Pessoas que são novas, pessoas que são jovens, que muitas vezes não quer nem trabalhar e nem estudar. Não quer trabalhar, não quer estudar, né? Mas tem que trabalhar, tem que estudar. A vida é essa, né? Não por força de lei, mas trabalhar consciente que cada um tem que trabalhar, tem que estudar e tem que aprender, né? Uma profissão, né? Então, Deus criou todas as coisas, né? Fez os céus e a terra. O importante que o Criador, ele fez tudo, né? De toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, Deus fez, né? E toda a erva do campo, né?
que ainda não brotaram, não tinha brotado, né? Porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra, né? Lavrar, né? Trabalhar, cuidar, né? As pessoas têm que ser um mordomo, temos que cuidar, né? Da plantação, cuidar da nossa saúde, cuidar da família, né? Então Deus tinha, ele fez todas as plantas, mas não tinha feito chover, que aquele tempo não chovia, né? Não chovia. Aquele tempo havia um vapor, né? Porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Não chovia. Aquele tempo não chovia. Só choveu quando Deus falou para Noé que ele tinha que fazer uma arca, né? E que ia acontecer, né? Uma grande chuva, né? A gente vê que Deus mandou Noé fazer a arca, né? E o povo não acreditava, né? O povo zombava de Noé, né? Aí Deus fez aquela arca, demorou muitos anos, 100 anos fazendo a arca, né? Demorou muito tempo. E Noé avisou o povo, mas o povo zombava, né? Zombava de Noé, né? Então, no começo do mundo, não havia chuva, né? Era um vapor, né? É um vapor, né? Que saía da terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E o Senhor Deus, o Criador, né, fez o homem do pó da terra, né, e soprou em suas narinas, né. Plantou o Senhor um jardim, né, Deus plantou, né, o Criador fez um jardim. Né. Por isso que a farmácia de Deus começou no jardim, né, porque todos os medicamentos, né, é feito através de plantas, né? Embora esses medicamentos que tem na farmácia, né, nos laboratórios, é tirado das plantas, né? Por exemplo, a beladona, né? A beladona também é tirado também de plantas, né? Se eu não me engano, deve ser aquela planta chamada maravilhas, né? Tem uma planta chamada maravilhas, me parece, se eu não estou enganado, para fazer a beladona, né? Era feito, fazia muito-se a beladona, né? Mas, voltando para o assunto, né? E plantou o Senhor Deus um jardim, né? E pôs o homem ali, né? Fez brotar, né, todas as árvores, fez brotar toda a erva, né? Fez, né, o jardim do Éden, fez o ouro, o melhor ouro, as pedras preciosas, sardônica, bidélio, né? E fez também o rio Gion, né? O rio Tigre, e assim por diante, né? E o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para lavrar e o guardar, né? Lavrar, trabalhar, né? Então, não adianta a gente ficar como um zumbi da vida e achar também que a gente vai ter que viver só ajudando ou viver sempre sendo ajudado. Muitas vezes a gente atravessa o deserto da vida, né? Então a gente tem que ir à luta, não esperar alguém ajudar-nos, não esperar somente pelo Estado,
Mas a gente tem que caminhar, a gente tem que ir à luta, a gente tem que aprender, a gente tem que estudar, né? Então Deus, ele criou todas as coisas, as plantas, ervas medicinais, né? E a gente tem que ajudar, sim, as pessoas vítimas de catástrofe, mas tem que ter organização. Nunca fazer nada sozinho. Nunca fazer nada sozinho. Eu desejo a todos felicidade e prosperidade com a proteção do Criador e até a próxima. Compartilhe esse vídeo com todos.